O meu autismo. Continuação. Melissa, esse é o meu nome, tenho 44 anos. Estamos no dia 31 de outubro de 2025, uma sexta-feira. Uma manhã que pode ter começado nublada, mas já está se abrindo. Eu sou cristã, uma pensadora. Ah, que lindo. Qual será que é esse passarinho? Enfim, eu amo os animais. Eu tenho trazido várias massas aqui para vocês, que são os meus amados, dos quais eu faço parte. Eu sou mãe, eu tenho dupla condição, o autismo e a superdotação. E eu fui elencada, para ser autista no nível 1. Eu fui elencada, fui escolhida para ser isso. E eu vejo assim, que eu saí de todas essas massas, eu estive um pouco em cada uma. Por isso eu faço parte de todas. Geralmente eu trago quem para vocês? As outras espécies, as escravizadas, que estão sofrendo. Então, vacas. Eu tive sonhos com bezerros e com vacas, Então, é uma das massas que eu sempre trago. Eu trago os patos do foie gras. Eu tive uma experiência sobrenatural também com um pato, sendo um deles. Eu trago os fetos. A minha visão sempre foi de dentro do ventre das mães. Então, a visão de dentro para fora sendo feto. Eu trago os bastardos também. Eu escrevo há muito tempo sobre os bastardos, antes de saber que eu seria mãe solo, que eu ficaria grávida sem planejamento, muitos anos atrás eu já escrevo sobre isso. Eu tenho um livro que não foi publicado ainda, que fala sobre isso. Eu não sabia, porque eu faço arte, eu sou artista, eu sou escritora, tenho 7 obras publicadas. Eu faço arte de forma intuitiva, inclusive eu fiz 2 vídeo performances falando sobre o aborto. E eu não sabia ainda que eu viria a ser mãe de uma criança sem planejamento. Então, por que tudo isso? Por causa que eu saio dessas massas, e são massas irracionais. São massas que não falam. Então, por que eu nasci uma autista nível 1 e não nível 2 ou 3 não verbal? Porque eu poderia ser. Com o intuito de falar sobre essas coisas, de ser a mensageira. Eu sou a mensageira. Então, eu saio dessas massas onde eu estive como se... Imagina que eu sou uma bolinha que tem vários baldes assim com essas massas. Ai, meu Deus. São baldes de sangue, de sangue inocente, E aí eu estive dentro de cada um. E aí a expressão que Deus me deu outro dia foi o seguinte: eu quico. Então eu quiquei dentro desses baldes de sangue inocente. Eu estive lá sacrificada. Então eu quiquei dentro dos baldes e aí eu saí. Quando eu saí, a intenção eu quero que você fale. Mas eu não quero que você seja como os outros. Eu preciso que você vá tendo esse aspecto de inocência.
Tá. Aí eu preciso explicar para vocês o que é o meu autismo. O meu autismo, ele vem de um lugar chamado Éden e ele está coligado à primitividade. É a primitividade dentro de mim. Eu estava assistindo ao vídeo que eu publiquei para vocês, eu coloquei algumas imagens da macaca com a qual eu tive contato num sonho, e que ela, sou eu, é como se fosse um elo perdido, e aqueles olhos, para mim, eu amo aqueles olhos dela. E toda a bondade e pureza está no olhar, não no aspecto físico, no olhar. É assim, a gente precisa olhar nos olhos das pessoas, a gente precisa olhar nos olhos dos cachorros. E só que eu sei que o autista, ele evita o olhar, né? Ele não consegue olhar assim. E isso me lembra, isso é outra coisa, isso me lembra eu não sei se você já viu que dentro de uma matilha, de um grupo primitivo, quando tem um dominante, tipo um líder, alguém que é mais forte, ele não olha, você não pode olhar no olho dele. E também há regras mais antigas humanas, não tão antigas também. Há pouco tempo a criação, você pode colocar a criação paternalista, enfim, a criação mais tradicional, o filho não podia olhar nos olhos do pai, senão ele apanhava. Da onde vem isso? Isso é primitivo. O líder, ninguém olha no olho dele. Então, esse recurso autista de que eu não olho no seu olho eu sei o meu lugar. E o meu lugar é inferior. Você entendeu? Existe um outro líder. Então, o autista, ele sabe que existe um líder e não é ele. Ele ficou para trás. Por que ele ficou para trás? Porque não é o primitivo que lidera hoje. Ele pode ter liderado um dia, mas ele ficou para trás, porque aquele que é mais forte é que tomou domínio. Entendeu? Quem é o mais forte? O neurotípico, é óbvio, ele é o líder do mundo. Entendeu? Então, eu não olho no olho dele. Ele é o líder, eu não posso olhar nos olhos dele. Eu não sou louca de olhar nos olhos dele. Eu sou inferior, entendeu? Então, eu sei disso. Olha, um beija-flor, que fofo. Sempre assim, quando tô dando as mensagens, a primitividade entremeada aqui. Então, eu tô analisando isso agora. Isso é muito bom pra mim, os áudios, porque fofinho, você tá aqui. Acho que eu sabia a laranjeira. Bom dia, neném. É o bem-vindo. Eu chamo todos os passarinhos de bem-vindo. Aliás, eu vou dizer pra vocês. Eu chamo todos os meus queridinhos de bem-vindos, né? Principalmente os fetos. Todos eles. Agora, pra mim, eles não chamam fetos, eles chamam bem-vindos. Então, todos eles chamam bem-vindos. Um dia, quem sabe, todos vão chamar os fetos de bem-vindos. Tipo assim, não é mais feto, é o bem-vindo. Aí eu quero ver se eles vão ter coragem de abortar. Porque o nome dele é... Oh, que lindo! Eles estão ficando cada vez mais perto de mim. Como se eles estivessem perdendo o medo. Oh, que lindo! Então, esse recurso de não olhar nos olhos é assim. Então, estava olhando as fotos que eu coloquei para vocês e é o seguinte, essas mensagens, elas são dadas pelo elo perdido que existe dentro de mim, não exatamente por mim. Eu sou o quê? Eu sou a junção de duas partes. Eu tenho dupla condição e essas duas partes sou eu.
É como se, ó, eu sou o número 2. Só que o número 2, ele é o 1 mais 1. Agora você vai falar qual que você é? O 1 que fica aqui na esquerda ou na direita? Não sei. Aí é difícil. Você é autista, você é a superdotada, porque são duas coisas, sabe, opostos. Imagina assim. Imagina que seu pai e sua mãe é uma coisa só. Ai, que chato, né? Mas enfim. Imagina um casamento que é exatamente como Jesus falou. Eles são uma só carne, porque são almas gêmeas. Eles foram criados lá no Éden. Aliás, eu estava pensando sobre isso. Eu sou solteira, né? Eu não sei você. E é muito lindo. Eu fiquei pensando e vendo, visualizando isso. Deus me tirando de dentro dele. De dentro dele. E eu comecei a pensar que eu sou um pedaço dele. Literalmente. Sou um pedaço dele. Agora eu estou olhando para minha mão e pensando, meu Deus, para o meu corpo, que eu sou um pedaço, eu fui tirada dele. Isso é muito lindo. E eu acredito mesmo nisso. Que aí, quando a gente se reúne, né, eu estava lendo sobre as almas gêmeas, sobre o casamento judaico, que eles quebram as taças, se reúne de volta, né? Os dois passam a ser um de novo. Era uma coisa só, Deus divide. É o que fala lá no Éden, né? Sobre almas gêmeas. Então, dentro do Adão estava a Eva. Ele tira, ele separa em dois, depois reúne de novo e casa. Tá, eu estava falando sobre o meu autismo. A minha superdotação está me ajudando aqui. Porque o lado primitivo, ele não foi feito para o raciocínio. Eu quero que vocês entendam isso. Eu sempre fui aquela criança muito inteligente. Eu sempre tirei as melhores notas na escola, mas nunca me dei bem. Não me dei bem na vida mesmo. Por causa da falta de esperteza. É o que me prejudicou. Desapego, falta de interesse. E por causa do hiperfoco. O hiperfoco, ele me prejudica muito. Eu sou aquela formiga que ela não está carregando algo porque isso vale muito. Não. Porque ela foi criada para carregar aquelas coisas. E no meu caso são as histórias. Você vê uma formiga carregando um pedaço de folha, uma florzinha, às vezes uma coisa tão pesada que você fala, por que você está carregando isso? Não sei, eu fui criada para carregar isso, que é o meu hiperfoco. Eu fui criada para carregar isso. Eu poderia carregar outras coisas mais leves e que poderiam proporcionar uma vida melhor para você. Tá, mas eu não fui criada para carregar essas coisas. Não é sobre ser leve ou pesado. É sobre o que carregar. Eu estava lendo que a palavra importante é carregar. E quando eu era criança, minha mãe, e fui crescendo, me tornando adolescente, a minha mãe, a minha avó sempre falava assim, um homem, para casar com uma mulher, ele precisa carregar um bonde por ela, um caminhão por ela. Aí eu estava pensando nisso, né? Essa madrugada, e eu pensei assim, peraí, quando elas falaram que ele tem que carregar um caminhão, um bonde por ela, elas não estavam falando que ele tem que carregar dirigindo o caminhão. Ele tem que carregar nas costas, como a formiga carrega.
as coisas mais pesadas do que... Você sabe sobre isso? A formiga, eu acho que é o único ser que consegue carregar um peso além do seu corpo. Outro dia, eu comprei uma... Ai, meu Deus, que contar essas coisas? Uma melancia tão pesada. E lá vem eu querendo carregar ela, né? E aí eu pensei naquela frase que as pessoas falam. Você, como que fala um provérbio? Você rouba e não consegue carregar. Mas não, eu pensei, eu compro e não consigo carregar. Ai, ai. E daí eu tava pensando, uau, é isso. Carregar o outro nas costas. Se for ver bem, se eu for falar, por exemplo, de primitividade, almas gêmeas, ele me carregava nas costas, porque eu estava dentro dele, né? E ele é feito mais forte. Por isso que ele me carrega, o homem carrega a mulher, né? Porque ele é mais forte, ele foi feito assim, mesmo depois da maldição. Enfim, eu carrego então essas duas coisas dentro de mim. E as duas coisas são pesadas, depende de qual ângulo, de que momento. Tem hora que a primitividade está pesada, está difícil, porque ela é marrenta. Eu sou teimosa e marrenta, que é o lado autista. Se não for assim, nada feito, né? Não sei se você tem filho, alguém autista aí. Eles têm angústia, não é de propósito, né? E as coisas têm que ser claras, seja claro, seja verdadeiro, seja objetivo. Não, a gente sempre tem a impressão que as pessoas estão enganando a gente. Mas é isso, eu estava relembrando do João Bobo, João Bobo não, do Café com Leite. É João Tolo, é aquele que fica no meio. Então, o neurotípico, um está jogando a bola para o outro, eles estão jogando o tempo inteiro. Eles estão falando coisas que eles não vão cumprir de fato. Eles estão escrevendo leis que eles não vai ter eficácia nenhuma, o mundo não vai mudar. Como eu falei para vocês, você começa um curso hoje, você sabe que daqui 5 anos você vai se formar. Daqui 10 anos você já está ganhando bem. Talvez daqui 15 você já está rico. Mas por que você começa o curso e daqui 15 anos o mundo não solucionou os seus problemas? Nem daqui 30, 50, nem 200 anos. Não existe. Porque é um jogando com o outro. Fingindo que vai fazer alguma coisa e não faz. Jesus falou sobre isso, sobre o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento, é a mentira. Ele conta a parábola dos 2 irmãos. Um fala que, eu vou sim, papai. E ele não vai nada. Aquele que fala, que é sincero e fala que não vai, depois ele vai lá e faz, esse é o autista. Eu tenho grandes suspeitas. Eu tenho quase certeza que Jesus era autista, superdotado. Autista nível 1, inclusive João Batista também. Porque ele reclama muito dessa hipocrisia. O que é hipocrisia? Essa mentira, esse jogo que um joga a bola para o outro. Jesus não entendia também essa questão do que o neurotípico ele fala uma coisa e ele faz outra. Sabe? Ele não entendia essa malícia. O autista ele não entende essa malícia neurotípica. Só que essa malícia ela atrasa a solução do mundo. E aí continua tudo sempre igual, só mudam os nomes, né? As pessoas mudam de posição, de aparência, mas nada muda. Enfim, essas duas coisas dentro de mim, elas se conversam e uma hora, às vezes, a superdotação está mais pesada. Por que a superdotação às vezes está mais pesada? A minha parte autista, ela não tem muita coisa para fazer, não.
Na verdade, o que ela quer e exige de mim é uma restauração de quem eu fui. Nossa, nem eu sabia disso. Meu Deus do céu. Eu tenho impressão que ainda... Tem impressão? Não, é isso, eu tô me descobrindo ainda. Então, meu lado autista, ele me cobre uma restauração natural, uma remissão. E cada vez mais é o que o meu lado autista quer. Porque eu tenho a impressão que conforme eu fui caminhando na minha vida, é isso que eu sentia. Que muitas coisas foram acopladas em mim, mentiras, né? E que não me pertencem, e eu quero me desvincular delas. Entendeu? O que as pessoas chamam de essas ideias pré-concebidas que nós temos no mundo, né? Enfim, e o lado da superdotação traz trabalhos, muitos trabalhos. Então, todo o trabalho que eu tenho para fazer vem da superdotação. Então, a superdotação, ela é extremamente exigente, ela cobra. Ela quer que faça, e faça logo. O autismo, não. O autismo, ele quer a autodescoberta, a contemplação. E quando eu tenho essa ânsia por uma solução do mundo, é o lado autista, não da superdotação. A superdotação sabe que não é possível. Então, existem dois lados. O meu lado autista se vira para a superdotação e pergunta quando. Você lembra lá? Desde quanto tempo já que eu fui criada? Então, existe essa conversa dentro de mim. A superdotação vira para mim essa macaquinha, esse ser fofo, esse elo perdido, e diz: você sabe que não é bem assim. Você sabe que eles não estão prontos, você sabe que eles não vão conseguir. Eles não podem. E aí o meu lado autista fala: vai ser mais uma existência perdida. Mais 100 anos perdidos. A superdotação fala: infelizmente serão. E aí eu falo: poxa, então eu não sei o que eu vim fazer aqui. E aí a superdotação fala assim: você vai saber, eu vou te ajudar, e não foi à toa. Você pode ter certeza disso. A única coisa que você pode ter certeza é: nós não estamos trabalhando à toa. Há uma mudança, haverá uma mudança. Então, há dois lados, o lado primitivo e o lado avançado. Essa superdotação, e eu quero... Nossa, agora eu quero falar sobre ela. Falei muito sobre a primitividade. E ela vai começar a aparecer mais para falar sobre ela mesma, né? Essa parte dentro de mim, que sou eu, que eu falei, eu sou o 2. Então, qual que eu sou? Primitivo ou avançado? Sou os 2. Aliás, eu ouso dizer que não só eu sou esses 2. As outras pessoas, por mais que elas não sejam superdotadas, existe o primitivo dentro delas e um lado avançado. E a questão é que o ser humano, ele caminhou o tempo inteiro querendo matar o lado primitivo dele. E eu vejo assim: cala a boca, lado primitivo, fica quieto. E às vezes até uma ameaça de morte, ó: eu vou matar você. Você fica quieto. Aí, se não, o que é matar você? Matar os instintos. Por isso que as pessoas, muitas vezes, elas ficam doentes, com ansiedade, depressão, porque existe alguém preso lá dentro, no subconsciente.
Então a gente passa a comer errado, a gente passa a viver errado, com muito estresse, a gente aprende a esconder as emoções. Tudo isso é essa ameaça de morte sobre esse ser primitivo e natural, que diz, estou sufocando, estou sufocando. E aí a sociedade ela é um cativeiro, então assim, você tem que aprender as regras que muitas vezes são ameaçadoras para a naturalidade. Ameaçam o seu natural. Não assim que eu disse, né? Vou matar você, vou... Mas é a mensagem que dá. A mensagem desse ser dentro de você que se sente ameaçado. De extinção. Sabe? De extinção. Da sua saúde, de extinção mesmo, de virar uma coisa que parece um robô. Eu sempre comecei a escrever sobre um tais de olhos de vidro. Eu não sabia o que era isso. E aí, quando eu sonhei com a macaca dos olhos brilhantes, eu falei, pronto, eu preciso de um ponto de referência para entender o que são os olhos de vidro. Eu só consigo entender quando eu tenho um ponto de referência de olhos brilhantes. E aí eu estava lendo Gênesis e Ezequiel, onde fala seres viventes. É o ser que vive, é o ser que é pura vida. Ele só vive. Então, a dignidade dele está concentrada nele. É que nem um perfume. Você imagina que você abre a tampa do perfume. Pronto, já perdeu grande parte do perfume. E se você não só abre a tampa e você espalha o perfume em vários pontos, objetos, sei lá, derrama nos objetos. Por um tempo ele vai cheirar, depois ele acabou o cheiro. Então essa dignidade nossa, a gente vai espalhando em vários objetos. Que eu falei, a gente tem uma casa, a gente tem um carro, a gente tem um cargo, a gente tem um dinheiro no banco, a gente... Entendeu? Quando você concentra ali, é altamente... Ele chega a brilhar aquela dignidade. Por isso que lá no Éden as coisas brilham. Brilham de verdade, estou falando mesmo que brilha. Não é luzinha de carnaval, não. Entendeu? Ou de pisca-pisca de Natal. Não, brilha de verdade. Porque é tão forte a dignidade ali e você não faz divisões, você não divide, não há substituições, entendeu? Você não faz transferências, isso. Você não transfere a sua dignidade para outro lugar. Que aquilo lá, ele brilha. A grama brilha de tão... Meu Deus, a grama... Lá no Éden, a grama tem mais dignidade do que nós aqui, do que a gente possa fazer aqui. Ela não faz nada lá, ela só vive. Que esses são os seres viventes, eles apenas vivem. Quando a gente fala daquele que apenas vive, ou a gente fala, ela vive, quer dizer que ela se prostitui. Ou então a gente fala que eles vivem, significa que eles são mendigos. A gente tem essa palavra viver como algo ruim, uma carga negativa. É assim que eu cresci ouvindo. Se ela vive é porque ela está se prostituindo. Se ele vive é porque ele é mendigo. E que é muito estranho. Seres viventes que apenas vivem, eles não transferem a sua dignidade para outra coisa. Então, essas mensagens são dadas pelo elo perdido. Então eu saio das massas, relembrando. E eu tenho voz, porque assim Deus quis que eu tivesse voz, para poder passar as mensagens. Quando eu falo sobre os fetos, sobre não abortar, isso vem do autismo, isso vem da primitividade, isso vem da lembrança de que a vida é dignidade pura. E de que eu sou uma flor, né? Se eu estou gestante, por exemplo, eu sou a flor e aquele que está dentro de mim é o fruto. Então, eu sou o passado e ele é o futuro.
E isso eu sei de forma intuitiva, porque Deus é intuição, é amor. O diabo é a lógica, o raciocínio e a mentira. É o pai da mentira. Ele é o pai do fermento. Ele que traz o fermento. Ele que traz o joguinho. Sabe? Um joga a bola pro outro e nada muda. E então assim, quando eu falo do aborto, eu parto da primitividade, do Éden. E não só disso, talvez de vidas passadas onde eu fui abortada, né? Então eu quiquei dentro desse balde de sangue. Eu fui um deles. Pedaços de carne com sangue, sabe assim? E quando eu falo das vacas, dos bezerros, também eu já saí dessa massa. São massas irracionais. O feto é irracional e as vacas também são irracionais, os patos também, os bastardos também são irracionais, não todos, né? Mas eu tô falando assim daqueles que foram sacrificados, entendeu? E depois, claro que eu me tornei mãe de uma criança não planejada, eu começo a entender, e quando o bastardo sobrevive? Ele nasce. O que acontece com ele? Aí eu começo a entender. Aí já é outro assunto. Posso falar da minha filha, de Jesus. Jesus era um bastardo. Jesus tem muita coincidência comigo e com a minha filha, né? A questão de ser bastardo, não planejado, a questão dele ser autista, superdotado, dele estar sempre falando de hipocrisia, de fermento, de mentira. Fala uma coisa, faz outra. Porque é o que as pessoas sempre me falaram é o seguinte, é claro, são neurotípicos que me falaram isso. Então é óbvio que eles pensem como neurotípicos. Eles sempre me diziam assim, você não pode ficar magoado com mentiras, porque quem fica magoado com mentiras é infantil. Uma pessoa madura, ela absorve a mentira e entende que isso faz parte da vida. Não foi o que Jesus falou, né? Na parábola dos 2 irmãos. Não aceitem a mentira, não aceitem o fermento, não mintam para Deus, não digam que vão fazer uma coisa e fazem outra, né? E Jesus disse que nós, se for ver desse ângulo, nós temos que ser infantis, nós temos que não aceitar, entendeu? A peneira, ela é muito fina. E eu saio 8h10, bom dia. Ali a pombinha voando. Eu pensando agora na pombinha, né? E aí eu pensei o que é ser uma pombinha. E de repente eu já estava lá, sendo ela. Então às vezes eu faço isso, que é daquela personagem do X-Men que se transforma em outro. Você olha para aquele e você já é. Isso é um recurso que é muito de quem teve uma EQM, né? Um estado de quase morte. Parece que você é tudo ao mesmo tempo. Então, eu sou a flor, aqui à minha direita, eu sou a pombinha, eu sou a terra, eu sou aqui o pé de romã. Eu sou até você agora, de repente, estranhando tudo que eu tô falando. Sou também você. E isso gera uma carga de empatia muito grande. Nós somos todos ao mesmo tempo, entendeu? Eu também sou uma pessoa que teve a personalidade extremamente modificada e não tenho ideia disso. Eu também sou. Não sou só aquela que está me descobrindo, que está se descobrindo. Eu também sou aquela que não sabe aquilo que se tornou e que alguém mexeu em mim e eu não tenho noção do que mexeu e por que mexeu, entendeu?
E aí, quando, por exemplo, agora que eu me tornei a pombinha, é como se houvesse uma limitação. Eu sinto assim, um estreitamento da minha cabeça, do meu cérebro. E o que fica? A pureza, unicamente. A pureza e a vida. Então, a dignidade, ela continua. O ser humano, ele não consegue enxergar isso. Para ele, a dignidade sempre vem da inteligência. Sempre. Ou vem da coisa, que ele faz a transferência, ou vem da inteligência. Só que a inteligência, ela vem do lado de fora de nós. A dignidade, a pureza, não. Ele sempre está dentro. O amor, essa intuição. A inteligência está do lado de fora. Você vai colher, você vai ler, você vai estudar, você vai... Entendeu? É uma coisa condicional. Essa dignidade, essa... Eu não falei para vocês que no Éden a grama brilha e aqui a gente não brilha? Ou seja, ela não faz nada, ela só vive. Porque não depende dela, ela já é digna. Não depende dela fazer ou ter alguma coisa, não há transferência da dignidade dela. Eu entendo que o primeiro recurso que a gente teve, a primeira transferência foi a inteligência. Pensando bem, primeiro nós fomos pobres, inteligentes. Então, a nossa... primeiro galardão, digamos assim, é a inteligência. O segundo galardão foi a riqueza mesmo. Se falar de dinheiro, bens, posses, terra, animais, isso que fala lá em Deuteronômio 28, eu abençoarei você, o seu trabalho, isso vem depois. O primeiro galardão que a gente recebe depois da queda é a inteligência, que para mim é a primeira transferência. Eu transferi a minha dignidade para a minha inteligência. É o primeiro galardão. É a primeira transferência, né? É uma outra maneira de ver as coisas. Então, assim, saiu de mim a dignidade e foi parar em outro lugar. Eu não sou mais um ser vivente, sou um ser inteligente. Porque eu tenho algo que tomou o lugar da minha dignidade, que é a minha inteligência. Só que, quando eu fiz essa transferência, às vezes eu peso se é melhor eu ser uma boa pessoa ou ser inteligente. A gente faz essa ponderação, sabe? E às vezes não é inteligente ser bom. Aí é o problema, aí é a briga dentro, que é o fruto do bem e do mal. É claro que ele vai lutar para que você seja uma má pessoa, não uma boa, porque ele vai dizer para você que não é inteligente ser uma boa pessoa. Aí é que tá. Essa diferença minha com a pombinha, ela não sabe fazer isso. Ela não tem esse recurso. Eu tenho. Entendeu? Por que uma pessoa consegue chegar perto de uma pomba dessas, fingir que gosta dela, até conseguir chegar bem perto, colocar o pé ali na cabeça e esmagar? Por quê? Porque tem esse poder da inteligência. Então, o primeiro galardão que a gente tem é isso. Eu consigo. Ela não consegue. Você entende que são poderes? É um poder. Você não precisa assistir um filme. Eu preciso assistir um filme de super-herói. Não, você é um super-herói. Só que nem sempre você é do bem, entendeu? A gente muitas vezes é do mal mesmo. E os animais sabem disso. Quando eu tive a experiência do pato, eu senti isso. Eles são monstros. E eu morro de medo deles. Ai de mim encontrar um deles. Eu tô ferrado. Acabou. Porque com eles é assim, se você não tem poder, você vai conversar com o rei. Por que a rainha de Sabá podia conversar com Salomão? Porque ela era rainha. Ele não ia fazer nada contra ela.
Cão grande com cão grande, entendeu? Leão com leão. Vai você, pequenininho, falar com o grande. Não olha nos olhos. Lembra que eu falei do autista? Vai, pequenininho, falar com o grande. Você tá ferrado. Não vai, não. Então, o autista, ele sabe o lugar dele. E os animais também. Eles têm medo da gente. E com razão. Nós temos poderes. Nós temos superpoderes. Que o primeiro é a inteligência. Você não precisa ser uma pessoa rica. Você tem inteligência. Você tem poder. Para o bem e para o mal. E nós sabemos disso. Por isso que muitas vezes, né, ser uma pessoa rica ou ter uma posição alta não significa que você vai ser uma má pessoa, né? Agora eu estou lembrando do homem que faz o enterro de Jesus, né? Era um homem abastado e que era uma boa pessoa. Esqueci o nome dele, José de alguma coisa, não? Então, porque depende de como você usa esse poder. Mas essa mensagem, ela é dada pelo elo perdido, principalmente. Mas depois eu vou falar mais sobre a superdotação. E eu estou em busca de quem eu sou. Né? Eu estou em busca ainda. Até porque quando eu falo, os neurotípicos, eles podem entender quem eles são. Como que um neurotípico ele vai saber, ouvindo os meus áudios, quem ele é? Simples, porque você precisa de um ponto de referência. Como que eu entendi quem eu sou se eu não visse os olhos da macaca brilhantes? O que é esse olho de macaca? De repente você chega aqui no autismo, número, sei lá quanto que já tá. Você tem que assistir o 1, o 2, o 3. É um ser que apareceu para mim, que eu sacrifiquei para um predador e era minha melhor amiga, que é o meu elo perdido. Eu sacrifiquei, e tá lá no meu subconsciente. Eu não lembro mais, mas tá lá. De vez em quando você tem um sonho, seu subconsciente ele manda para o consciente. As pessoas querem cortar o subconsciente, os instintos, não. Por que está surgindo tantas mulheres abortistas contra... enfim, existe um corte nos instintos, e principalmente no instinto materno. Existe uma palavra lá em Gênesis que fala: a mulher vai pisar na cabeça da cobra. Mas as histórias elas podem mudar, principalmente quando você fala do inimigo. Então, agora é o contrário. A maldição é: a cobra vai pisar a cabeça da mulher. E perseguir os descendentes dela, da mulher, não os descendentes da cobra. Por isso que há uma mudança na cabeça da mulher, que já não sabe quem é, que se torna abortista, quer dizer, persegue os próprios descendentes. E por isso Jesus disse: chorem por vocês e pelos seus filhos. É bom que vocês chorem por vocês. E de vez em quando eu faço esse recurso de me colocar no lugar do outro. Principalmente se ele for um inocente. E eu quero sentir de volta, é como se eu voltasse para a massa. Eu quero sentir de volta o que seria ser mais inocente do que eu sou ainda, mais fragilizada ainda. Porque eu quero sentir onde está o bem. Se você não se sente, se você não é fraco e frágil, você não vai reconhecer onde está o bem. O bem, ele sente o cheiro dos fracos e ele corre para eles. O mal também. Qual que é a diferença? Não, nem sempre, né? Existe uma espécie de maldade que é abandono ou
Isso, tá. A parábola do bom samaritano. Então ele tem uma espécie de pessoas boas que elas fingem que não veem alguma coisa. Então existe isso também. Então eu gosto de usar recursos imagéticos, imaginativos, enfim, visuais aqui. Eu fico imaginando e como eu seria se eu fosse mais frágil ainda, para que eu sentisse melhor cada coisa no seu lugar. Para você sentir o que é o aborto, você precisa estar na posição do feto. Você entende isso? Fragilizado. Para você saber o que é isso, aquilo, você precisa tomar corpo daquilo. Você precisa passar por aquilo. Dentro. Para você saber o que é o foie gras, você precisa ser o pato do foie gras. E não sentar à mesa para comer o foie gras. Entendeu? É mais ou menos isso. Como é que Jesus vem e quer passar pelas coisas que a gente sofre? Claro, é óbvio isso. Agora está muito óbvio para mim. Precisa estar dentro. Precisa viver. E é o que ele faz. Para você saber o que é um churrasco, você precisa ir lá para o matadouro. Não só para o matadouro, você precisa ver todo o processo, quando eles são queimados a primeira vez, marcados e tudo, para você conhecer aquilo, sabe? Que virá depois para tua mesa. E é assim que eu entendo. Então essa mensagem é a mensagem do elo perdido. Daquela que eu não sou mais, mas faz parte de mim, faz parte da minha construção. Você queria ser uma neurotípica? Não. Eu gosto, de ser autista. Você queria ser nível 2 ou 3 e não verbal? Não, porque eu queria dar as minhas mensagens. Como que eu ia funcionar? Olha só como Deus ele é perfeito. Como que a minha superdotação ia funcionar? Se eu nasci para dar mensagens. Então ele já sabia. Autista, nível 1, com a superdotação. Nada é à toa. Não existe nada à toa. Eu vou completar com o seguinte. Tenta um pouquinho baixar um áudio ou escutar os passarinhos aí perto de você, porque eu estava escutando as baleias, um áudio que eu baixei. Dá a impressão que é a mãe com o filhote, ou a mãe com os filhotes. Aí elas ficam, E conforme eu fui ouvindo, eu tive uma visão. Um homem, com as vestes claras, assim, parecendo com Jesus. E nós, que eu digo nós, eu não sei quem mais. Eu e outros, no colo, perto desse. E aí ele passava a mão assim na minha cabeça. E eu ficava assim, sabe, que nem a baleia. E aí isso lembra o quê? Por isso que eu preciso colocar aqui. O autismo. O autismo da criação, na criação. É o furo no tempo. Vem do Éden. Então ele passava a mão em mim e eu ficava sabe? E a gente se entendia assim. Quando a gente tem algum sonho sobrenatural,
ou um estado fora do corpo, ou um estado de quase morte, é semelhante a isso, mas não tem som. Você não faz som, mas você olha para alguém e você sabe o que a pessoa está tentando dizer. E eu acho que a gente tinha som. Que nem o Tarzan, ele não tem naquele filme, o som dele. Nós tínhamos nossos sons. E a gente não precisava falar, explicar as coisas. A visita desse Deus no meio de nós, ele sabia. Então a gente só balançava a cabeça, sabe esse movimento repetitivo? Mais ou menos assim. Às vezes a gente se balançava repetidamente, que o autista faz, né? E a gente emitia esse som. E aí ele olhava para nós e a gente, nossa, ele compreendeu. Porque às vezes não é as palavras que você usa. A pessoa pode estar ali com você, você pode escrever livros, teses, teorias, leis, o que for. E as pessoas não compreenderem. Ele não, ele compreende. Entendeu? E nós nos compreendíamos também. Então não é o recurso da palavra que faz com que a gente se entenda. As outras espécies, elas se entendem melhor do que nós. Né? Elas não fazem guerra, elas vivem em paz entre elas, né? Então não é o recurso da fala que traz o entendimento. Não, a fala ela não traz o entendimento. Essa fala que eu estou falando é som. O som, ele traz paz. A gente precisa ouvir som. O autista, ele não se sente incomodado com sons naturais, mas com sons artificiais, que são coisas que foram criadas dentro do cativeiro. Então, por exemplo, eu entendi que eu gosto dos sons naturais. Som da água, da chuva, o som dos passarinhos, o som das baleias. Por quê? Por que, Melissa? Por quê? Eu estou perguntando para mim mesma. Ei, ser primitivo, me fala. Ah, você está lembrando de alguma coisa. Lá vai ela começar a lembrar. É por isso, porque você lembrou que você é um ser primitivo e que você também emitiu o seu próprio som. Qual é o seu próprio som? Não sei mais, eu esqueci. Mas eu tinha. Aliás, é assim que Deus cria também o universo. Porque talvez Deus tenha o próprio som dele. Já pensou sobre isso? No início era o verbo. O que era? Era o som. Era o som. Olha, o passarinho tem o verbo. Ele solta o sonzinho dele. O seu filho, não sei se ele é autista não verbal, ele tem o som dele. No início era o verbo. Ele tem o som dele. Né? Então, quando ele solta o sonzinho dele, bem, é isso mesmo. Deus criou ele para ser assim. Eu tenho memórias, né? Uma memória ancestral de que eu era assim. Por isso que isso me traz paz. Não angústia. O som me traz paz. O que me traz angústia? A fala. A fala, tanto eu ouvir quanto eu falar, traz angústia. Mas o som não. Eu preciso ouvir o som, é uma música aos meus ouvidos. Ah lá, tá cantando. Ai, eu tenho vontade de, cala a boca, Melissa, vamos ouvir os passarinhos. Porque eu prefiro o som do que a palavra. O som, ele... Mas é por que eu prefiro o som? A gente não prefere as coisas à toa, a gente gosta daquilo que é familiar, entendeu? Que é uma memória. Mesmo que eu não saiba, é uma memória. Eu estou acessando uma memória ancestral da criação.
Uau, enfim. E aí, eu acho que todos nós, depois da queda, a gente se sentiu mal e culpado pelo pecado. Eu acho que a gente tinha crises de instabilidade como autistas. Todos nós. Só que conforme o tempo foi passando, nós fomos acostumando e abafando aquelas crises, entendeu? De instabilidade perante a artificialidade, que eu chamo de artificialidade, os novos modos usados dentro do cativeiro, que são os modos sociais, né? Então a gente aprendeu a abafar nossas crises, até que o cérebro começou a mudar para um cérebro neurotípico, mas isso gradativamente. Entendeu? Porque o autista, ele também sabe esconder as crises dele, principalmente o nível 1, né? Porque ele já está num nível em que já houve uma mudança nele, já houve uma evolução nele. Então ele consegue esconder, sim. Ele consegue, inclusive, passar uma vida inteira fingindo que ele é neurotípico. Eu tenho certeza que você conhece muitos autistas que fingem que são neurotípicos. E fingem muito bem. Não tão bem, né? As pessoas sabem que eles são diferentes. Só não vão dizer para eles, e não vão dizer, porque ele fala, né? Ele ou ela, entendeu? Então, até porque as pessoas acham hoje em dia que dizer que é autista é um golpe, né? Que as pessoas querem atenção, que as pessoas querem direitos, dinheiro do governo, isso e aquilo. É isso que as pessoas pensam. As pessoas só pensam nisso, né? Enfim, daí eu quero ouvir mais os sons. E escute. Então escute os passarinhos ou qualquer som que você prefira, né? Você vê que eles têm a comunicação deles, né? Quando a gente fala do autista não verbal, dá a impressão que ele não tem comunicação. Ele tem comunicação, né? Só que é uma comunicação diferente. Eu fui voltar para ouvir as baleias e resolvi escolher uma música por intuição, né? E a música se chama Angel, né? E aí me lembrei o que é a fala dos anjos, a linguagem dos anjos. Então eu vou completar sobre isso. A linguagem dos anjos, e Deus tem me falado muito sobre os serafins, não é verbal, não é palavra, a linguagem de Deus muito menos. E aí eu vi Atos dos Apóstolos ali, o Pentecostes. As pessoas, elas usam uma linguagem falsa do Espírito Santo. Que elas falam estranho e elas dizem, nós precisamos chamar um tradutor. Não existe isso. Não existe tradução. Ela é uma tradução imediata. Portanto, Deus me falou para dizer para vocês, você assiste um filme, você não precisa, é língua Você não precisa de tradução, aquilo se traduz imediatamente na sua cabeça. Entendeu?
Quando você tem o recurso da fala, a fala é um atraso. Mais uma vez, atraso. Você se atrasa na fala. Aquilo que é intuitivo, que é amor, que vem de Deus, que é do Espírito Santo, pelo meu espírito, não por força, é imediato. É como você pular numa piscina. A fala é assim, você pega um contador de gotas e vai pingando, gota por gota. Quanto tempo você acha que demora até você ficar inteiramente molhado do que uma pessoa que salta na piscina? Então, você assistir o filme com legenda, você não entende direito as coisas. Você não sabe se presta atenção no que está acontecendo ou no que está escrito. Então, a fala dos anjos, a fala do Espírito Santo são todas semelhantes. Ela é através de sons. Você faz mas há uma mensagem por trás. Então, por exemplo, os passarinhos estão piando um para o outro. Eu não tenho a tradução. Mas eles sim, na cabecinha deles é traduzido imediatamente o que é aquilo. Entendeu? Essa é a comunicação imediata. É um carimbo. É o que Deus falou, um carimbo. Nem sempre se usa a fala, né? Tem a comunicação silenciosa também, dos irracionais, aqueles que estão sofrendo, por exemplo. Que é como eu escaneio você. Só que quem faz esse escaneamento é alguém avançado. Aí eu não sei se eu estou falando da superdotação, né? Agora, que a comunicação ela é feita através de sons. Essa é avançada, a comunicação através de sons. E que a tradução é imediata e que só é possível fazer isso através da pureza, é verdade. A fala é um recurso daquele que não é puro, impuro. Entendeu? A fala, a palavra. O som não. Não dá para mentir através... É como se não desse para mentir. A tradução ela é imediata na mente de outra pessoa. Então, como você vai traduzir para a mente da outra pessoa uma mentira? Principalmente se depende de Deus, para que haja esse recurso da tradução imediata. Se for uma mentira, não tem como ser traduzido. Precisa de um recurso humano. Entendeu? Para que uma mentira aconteça. Deus ele nunca está entrelaçado com a mentira. Então, a linguagem dos anjos, eu entendo que é através de um som e a tradução imediata, assim como a linguagem do Espírito Santo. Eu sei que existem várias vibrações que a gente não escuta. Enquanto eu estava pensando nas baleias, eu pensei o seguinte, os fetos, eu sempre tenho essa visão do feto na água como se fosse uma pequena sereia. A pequena sereia, o pequenininho peixinho lá dentro. E fiquei pensando, assim como... os golfinhos têm a sua comunicação dentro da água, esses fetos também, se eles emitiriam sons que a gente não escuta. Sons de comunicação. Sons de comunicação uns com os outros, feto com feto. Sons de comunicação com Deus. Assim como as outras espécies também. Entendeu? Porque a gente fica na superfície. A gente fica na superfície. Só a superfície é a fala. Mas há tudo um mar profundo de comunicações que a gente desconhece porque vem da irracionalidade, que vem da pureza, que vem do som. A gente não compreende o som porque a gente deixou de ser puro. A gente está na margem da impureza.
A inteligência, vou dizer para vocês, ela não aceita a pureza. A pureza é atraso. Ela não aceita ingenuidade. E esse é o espírito da vampira. Aqui, os puros, eles são só sacrificados. Eles nunca vão ocupar posição de liderança, de poder. Jamais. Eles podem até dizer que eles são puros. Mas não. Eles não vão. Eu não permito, entendeu? Que é o que eu falei para vocês, que Caim, ele tinha um fruto da não violência. Então ele é desbancado. Não quero, eu quero fruto de violência, de sangue. Ele é desbancado. Todo aquele que é manso, ele é desbancado, ele é tirado do trono, ele não serve para liderar. Inclusive, eu tenho um livro que é A Lenda das Mulheres Proibidas. Existem 2 irmãos, o Líano e o Lines. O Líano, ele é o mais velho. Ele tinha que ter se casado com a mulher proibida. Mas ele rejeita aquilo, não que ele rejeitasse ela, ele sempre foi apaixonado por ela desde criança. Mas ele rejeita o trono. E ela era destinada a se casar com o rei. Então, quem fosse. E ele sabia que para ser rei, ele teria que fazer coisas que ele não queria fazer. E hoje eu entendo por que eu escrevi isso. Por causa esse espírito chamado vampiro. Que é, nos tronos, a inteligência, ela destrona a pureza. Ela rejeita porque é inferioridade. Quando eu falo da primitividade para vocês, eu não estou falando como alguém que é inferior a mim. É alguém, pelo contrário, que é superior. Ela é superior. Quando eu falo da macaca de olhos brilhantes, ela é muito melhor do que eu. Até porque eu atraí. Eu sou a traidora. Entendeu? A inteligência atraiu a pureza. Então, eu sou a traidora, eu sou inferior a ela. Não importa quanto estudo eu tenha, eu sempre vou ser inferior a ela. Mesmo que ela só ficasse... ela estava ali no colo de Deus. Sabe? A dignidade estava com ela era um ser vivente. Não estava na casa. As pessoas... Quando... Adão olhava para ela, sabia. Tinha certeza que ele a amava, não tinha outras mulheres, não tinha toda essa maldição, não tinha angústia do ter ou não ter, eis a questão, porque o nosso não é o ser, né? É o ter ou não ter, eis a questão. Essa é a verdade. A gente se esconde por trás da frase ser ou não ser, mas não é essa a verdade. A nossa angústia inteira vai ser ter ou não ter, eis a questão. Porque também é uma grande hipocrisia, né? Nós precisamos de muitas coisas para manter a nossa dignidade, de banho, de roupas, né? De transporte, enfim. E porque é o modo como nós vivemos hoje. Então, sim, o autista, ele é superior. O autismo, ele é superior. Ele é superior não pelo poder, ele tem menos poder. Então, como que ele é superior? Porque o poder veio do pecado. A carga de pecado é menor nele. Eu tenho uma... Eu entendi, eu não sabia por que eu sentia tanta crise às vezes. E quando eu voltava para casa, eu sentia assim como se eu estivesse envenenada pelas pessoas. Como se o contato com elas me trouxesse instabilidade. Daí eu me lembrei, me veio a imagem assim, o super-homem quando ele está no chão,
E ele tá cheio de partezinhas verdes nele, que é pedaço de kryptonita. E quando eu tô em contato com isso, eu fico fraca. Eu fiz alguns vídeos, áudios para vocês falando sobre isso. E essa kryptonita pode ser várias coisas, mas uma delas com certeza é a artificialidade. É o contato com cérebros neurotípicos. Por que eles me trazem instabilidade? Porque é aquilo que eu não quero me tornar, mas que eu quase me tornei, porque eu sou nível 1, quer dizer, eu quase perdi por completo a minha pureza. Entendeu? Aquilo que eu trouxe lá do início. E eu não queria ter perdido, mas para mim era importante o nível 1 para que eu pudesse comunicar. Até para comunicar as partes da superdotação, que vem de uma estrela. Vem de uma estrela, que depois, mais pra frente, eu vou falar. Eu tive uns sonhos com essa estrela, né? Uma estrela branca. Então, sim, ela é superior a mim por isso, por ter estado mais próxima de Deus. E porque ela não precisava fingir. Ela não precisava buscar uma coisa fora do hiperfoco dela. Ela não precisava ter vergonha de quem ela era. Ela não precisava se esconder atrás. Por exemplo, quando eu era ela e ela era extremamente ingênua, tola, ela não tinha vergonha de ser tola. E não é tola, é pura. E depois que a gente pecou, a gente passou a ter orgulho da nossa não pureza, da nossa inteligência que comprometia nosso caráter, entende? Exatamente. E aí a gente tem orgulho de, mas você fala. Ele não fala, então ó, ele tá menos que você. Ou eu falo, eu não tenho as limitações do seu cérebro, eu tenho mais que você. Será mesmo? Isso é ilusão, gente. Por quê? Porque a gente não falava. Eu não tinha recurso da lógica. E eu era entendida, eu era compreendida. Aqui eu posso fazer áudios de 10 horas. Ninguém vai me compreender. Entendeu? Eu tenho 44 anos, eu não compreendo o mundo. É ilusão a gente achar que através do conhecimento da fala a gente vai compreender, que a gente vai ser conhecido, que a gente vai ser amado, que a gente vai ser valorizado. É tudo mentira. Quando eu tenho experiências sobrenaturais e que eu entro em contato com um ser que tem essa fala intuitiva comigo, imediata, sem tradução, eu me sinto muito mais amada do que conversando horas com alguém. Ou conversando só com a minha cabeça. Entendeu? Porque a fala não traz o recurso da valorização, do amor, de você se sentir pertencente, entende? É tudo ilusão. Quando eu ficava lá, e era tão bobinha, que no sonho que eu tive, eu sendo a macaca, eu jamais suspeitei que alguém fosse me trair. Nunca. Uma pessoa tola, ela nunca acha que alguém vai trair ela. Nunca suspeitou. Eu vi quantas vezes o meu pai sendo traído e levando golpe.
Quem nunca suspeitou que aquilo ia acontecer, eu sempre via ele, não, meu Deus, de novo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que é isso? E aí, quando eu sonhei com a macaca, eu estava na casa, na parte superior. Quando eu peguei ela e fui colocando ela no elevador, ela olhou com uma surpresa para mim, tipo, que foi uma surpresa para ela. Por que ela não esperava que eu fosse fazer aquilo? Será que ela não deveria imaginar que eu faria? Que entre ela e eu ia sacrificar ela? Entende? E não, foi uma surpresa para ela nunca. Ela estava ali confiante. Confiante é com fé. Só que ela sou eu. É um auto-sacrifício, né? Quando a serpente vem, ela oferece o fruto do conhecimento do bem e do mal, alguma coisa tem que ser sacrificada e deixada para trás. Esse para trás é a pureza. A inteligência, ela não permite a pureza. Entendeu? Não permite. Jamais. Não permite a fé, a confiança, o amor. Por isso que a humanidade ela está se tornando sem fé, sem religião, entendeu? Porque a inteligência ela não permite, a ciência não permite a fé. E a gente vivia por fé no Éden. Por fé, por intuição, a gente sabia tudo. O que comer, como se comportar, era tudo por intuição, a comunicação com os outros seres. Imagina que a gente conversava com os passarinhos, com todos eles de forma intuitiva. Será? Eu estou pensando agora, imaginando que a gente podia. Tem um filme que eu gosto muito. Eu nem sabia que eu me identificava com as zebras, né? Mais pra frente eu fiz um curso numa igreja que era para entender quem eu era. E aí eu vi o cavalo e a zebra, e eu falei, eu sou a zebra, porque é indomável. Eu não sabia ainda do autismo. Você vê que está tudo dentro de você, todas as informações. Então, esse filme é a Xena, eu acho, a Rainha da Selva. Eu baixei até a música para ouvir. Tandandam, tandam, tandam, tandandam, tandam. Ah, é lindo. Ela conversa com os animais. Eu assisti aquilo desde criança, uau, ela é minha heroína. E que é a senhorita X, que me lembra. A senhorita X que eu falei pra vocês. Só que a senhorita X, ela é uma Eva arrependida. É essa macaca de olhos brilhantes que ela se sacrificou e se transformou em outra coisa. E ela se arrependeu. E então acho que a gente conversava com as outras espécies. Tudo através dessa comunicação que eu falei, que é um filme sem legenda. Então é assim que os anjos se comunicam. Todo mundo que tem uma experiência sobrenatural tem isso, é imerso em sentimentos, a comunicação é sentimento puro, é amor puro, você se sente inundado. Tem uma frase que fala, ao som de muitas águas, né? Eu lembro algumas vezes que o Espírito Santo se manifestou aqui, se manifestou ali na minha sala. Eu lembro que eu estava gravando um vídeo para vocês e de repente ele manifestou, eu fiquei com vontade de chorar e comecei a sentir muita gratidão por todas as pessoas que eu conheci. Eu tive um sentimento ali que é muito estranho, é um sentimento de partida, vou dizer para vocês. Como se eu estivesse partindo naquele momento. Tipo assim, fosse morrer naquele momento. Então era um sentimento de despedida, tipo, muito obrigada a todos vocês que conviveram comigo. Então eu senti essas muitas águas dentro de mim, que é sentimento puro. Todos vocês, os que me amaram, os que não me amaram, os que me invejaram, os que não me invejaram, os que me apoiaram, os que não me apoiaram, os que estiveram ao meu lado, os que não estiveram.
Os que me abraçaram, os que não me abraçaram, os que me beijaram porque me amavam, os que me beijaram me traindo. Todos vocês eu tenho imensa gratidão. Estou partindo. Aquele momento, claro, eu não quis falar isso, mas foi o que eu senti. Um sentimento de despedida. Acho que foi ano passado isso. E essa presença é uma comunicação imediata. É uma coisa que a gente tenta traduzir por palavras para passar para as pessoas, mas a gente não sabe. E é um pouco sobre o instinto sobrenatural também, que eu falei que as outras espécies têm mais do que nós. Então elas sabem criar os filhos sem ler manuais. Elas sabem viver suas vidas inteiras sem ler manuais. A minha mãe dizia, se um dia você estiver perdido em algum lugar, procura comer tudo que o passarinho come, porque ele sabe o que tem veneno e o que não tem. A gente não. E aí eu comecei a pensar, minha mãe tinha razão, mas por que ele sabe, eu não sei? Ué, eu sou melhor que ele? Então por que ele sabe, eu não sei? Por que eu tenho que ler no manual, ele não tem? Então eu sou atrasada. É isso, é o filme com legenda que eu falei para vocês, que a fala e a escrita são recursos atrasados. A intuição, ela é imediata e ela é avançada. E vem de onde? Não sei, talvez venha da estrela branca. E talvez essa estrela branca seja Deus. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Por que o autista, eu vou completar, ele é evoluído por causa da pureza. Então, eu acredito que Deus sempre manda pessoas, é isso que eu vi como bálsamos para a terra. A terra está ferida, ela está cheia de marcas, então nós marcamos e carimbamos a terra, não só a comunicação. A nossa comunicação, o nosso corpo, a nossa biologia, o modo como nós vivemos é a verdadeira comunicação, é a verdadeira fonte. O que é a fonte? Fonte bibliográfica. Nós somos fonte bibliográfica. A maneira como meu pai viveu, eu olho para a vida dele, para mim, isso é uma fonte. Eu encontro ali muitas coisas. A maneira como seu pai viveu, seus avós viveram para você. E eles deixaram a marca no planeta. Então, aqueles que virão serão como bálsamos. E eles serão bem diferentes. Pode ser que eles tenham essa carga de pureza com algum avanço dessa estrela branca. Mas, talvez eles venham mais assim. Mas sempre eles precisam da carga da pureza. O avanço, ele não pode estar coligado com a impureza. O avanço, ele só pode estar coligado com a pureza. Um coração puro. Então é por isso que o autista, ele é superior. Porque ele tem um outro poder, e esse poder é o poder do amor. Quando eu era criança, eu gostava muito de uma música de uma novela que fala o poder do amor. E é uma música da Celine Dion, né? Que acho que a Rosana gravou. The Power of Love. E eu não sabia porque eu gostava tanto dessa música. Tem um perfume também que eu sempre fui apaixonada por ele. Sempre não. Conheci lá pelos meus 10, 11 anos que eu senti esse cheiro e fui cheirando. O autista, assim, ele ama cheiro, né? Ele sai cheirando a comida, sai cheirando as coisas. E aí até que eu descobri o nome do perfume, Eternity, que chama eternidade. Não por menos, as coisas sempre me deram sinais daquilo que eu estava buscando. Entendeu? Muitas coisas, o poder do amor, a eternidade, né? Que é sobre as coisas que eu falei para vocês, uma ancestralidade, a lembrança de algum lugar, né? A criação, as almas gêmeas. E tudo cada vez mais
vai se revelando, né? A autodescoberta, ela é muito importante. Então, eu acho que é por isso que eles são avançados. Porque a gente usa recursos grosseiros e a gente acha que é avançado e não é. O som, as emoções, o amor, a intuição, a verdade, a sede de justiça, de paz, de amor. Que eu falo de justiça é justiça e não vingança. A não lógica do amor, né? Não há lógica em amar, em perdoar. Tudo isso é avanço. Tudo isso provém de alguém maior que nos criou, que é Deus. Deus criou, o diabo foi lá e deturpou, né? Dando recursos. Então pode ser que venham mais, é isso que eu tô falando, venham mais, mas venham como bálsamos. Bálsamos para uma terra ferida. A terra, ela tá muito ferida, então tem muitas marcas de que nós usamos a fala, a escrita, o poder, a comunicação para fazer coisas ruins. Entendeu? Nós usamos mal isso. E as pessoas aqui, não adianta dar curso para elas. Elas vão continuar usando as coisas da mesma forma. O que precisa é mandar gente diferente. Entendeu? São missionários. São pessoas diferentes daquelas que já existem aqui. Porque o mesmo tipo de pessoa não muda nada. Porque esse entendimento que se tem sobre as coisas, ele é intuitivo. Ele não provém de um curso que você fez, de um livro que você leu. Não. É um comportamento instintivo, intuitivo, é uma memória. É algo que já vem sendo praticado há muito tempo. Quando eu dou aqui as mensagens para vocês, e na verdade, já tem um tempo que eu fiz uma video performance, porque eu tive uma visão, como se eu tivesse tentado vir várias vezes na Terra, passar essas mensagens que eu estou passando agora e eu não conseguia. Alguma coisa acontecia, eu morria, né? Porque antigamente não era assim, a mulher não conseguia falar e outra, não só questão de ser mulher, a gente não podia ter um pensamento diferente, que a gente morria, né? Simples assim. Então, eu tive essa intuição de ter vindo diversas vezes tentando passar uma mensagem e eu era podada, nunca. E era tipo assim, agora eu vou conseguir. Só que é estranho que às vezes eu penso o seguinte, lá na infância eu tinha uma noção mais clara sobre a superdotação, sobre as coisas que eu tinha que fazer aqui. Eu não tinha muito a ideia da primitividade, não. A primitividade, ela tá muito escondida. Agora que eu tô tendo noção. Tá muito sufocada lá atrás, sabe? No subconsciente. Eu tenho a impressão que a superdotação, ela é mais recente. Por isso que ela tá mais em cima. Imagina um negócio que você vai socando, escondendo, e o outro que vem depois, aí você reconhece. Isso eu tô me autoanalisando agora. A superdotação, ela vem depois. Primeiro é a primitividade. O autismo, ele começa tudo, lá na criação. Depois vem a superdotação. O que é a superdotação? Eu vou te dar algumas capacidades, não à toa, para que você possa trabalhar isso lá na Terra. Eu confio em você, eu sei que você pode. Lembra que eu falei o avançado com a pureza? Eu sei que nem todo superdotado é autista, mas eu tô falando que em mim funciona assim.
Assim eu entendo que é importante. O autismo, ele é importante para minha superdotação. Senão, eu teria vindo só superdotada. Não atrapalha, ajuda. É um lado da eu preciso desse lado da pureza. Como que eu ia desenvolver o amor das massas se eu não fizesse parte delas? Eu faço parte. Eu me sinto fragilizada por ser autista. Extremamente. Sempre me senti desde criança. Apanhei quando era criança. Enfim, sempre sofri muito nos relacionamentos, com as pessoas, em casa, na escola. Então, essa questão, esse ponto de fragilidade faz que eu entenda melhor onde está o bem e o mal. Entendeu? E isso aí é muito importante de se entender. Nossa, ficou muito grande esse áudio. E aí eu pensei o seguinte, quando eu era criança, então eu tinha mais noção do meu chamado, do meu propósito, que eu tinha um plano específico. Só que depois do meio aconteceu alguma coisa que é a adaptação. Eu tentei me adaptar. Então eu tentei fazer outras coisas, me comportar de outras maneiras. E Deus se afastou um pouco de mim, né? Porque Deus estava nesse plano. E às vezes eu penso assim, nossa, por que Deus não veio, falou pessoalmente comigo? Porque estava tudo guardado dentro de mim. Ele falou comigo quando era criança e já era suficiente aquela fala. Ó, isso. Falou comigo até quando eu tinha 16 anos. Foi quando ele falou, ó, justiça, você vai fazer justiça. E aí eu entendi justiça, então eu vou fazer direito, faculdade de direito. Não era. E que eu ia ser escritora. Muita coisa ele me falou. Ele me falou sobre a minha vida amorosa também. Né? Eu sei que até hoje não se cumpriu, mas ele falou bastante coisa sobre isso. E falou sobre os fetos, falou sobre os bastardos. Tudo isso tá lá no início. Então, sim, ele está me dizendo agora, ó, eu passei um manual para você. Só que eu não passo as coisas por escrito como eles. A estrela branca, ela não passa as coisas por escrito, está dentro de você. E no momento certo você vai lembrar. Só que a questão da adaptação é que você ficou com medo de ser diferente, né, Melissa? Eu sei, dá medo mesmo. O que as pessoas vão achar. E você fingiu ser como eles. Você fingiu ser como eles, o neurotipo. Não quero ser diferente. Já venho apanhando desde pequena, recebendo apelido maldoso, né? Eu vou ser mais estranha. E agora eu decidi não assumir a minha estranheza. Entendeu? É como a historinha da Elsa. Eu assumo quem eu sou. Eu não tenho vergonha de quem eu sou mais. Eu assumo a minha estranheza. Porque chega um momento que não dá mais. Entendeu? E aqueles que vêm para a Terra dessa maneira, eles passam por esse caos interno de que, e aí, eu agrado as pessoas ou assumo quem eu sou? É uma carga bem pesada. Aí eu assumo, essa sou eu. Vocês tiveram acesso a grande parte do que eu sou. Eu pensei muito se eu deveria compartilhar todas essas coisas, se eu deveria guardar para mim, se eu deveria levar para o túmulo, se eu deveria esperar para escrever. Não que eu não queira, eu quero escrever. Mas eu resolvi compartilhar com vocês porque eu não posso ter mais uma existência e perder as mensagens. Eu não posso. Eu não posso. A única coisa que eu sei é que eu não posso. Então, isso
não é por mim, né? Isso é por algo que eu venho para fazer. E é isso, eu sinto que tá feito. É claro que eu vou fazer muito mais, mas, meu Deus, que alívio, tá feito.